Projeção astral e sonho lúcido, né? Vamos hoje, nesta live aqui, entender um pouquinho mais sobre essas histórias, o que isso tem a ver com a nossa condição como encarnados e como usar isso em benefício da nossa evolução, da nossa jornada. Por que temos isso, né? Por que todos nós, né, independente da situação, do equilíbrio que nós temos, da evolução que nós temos, isso acontece na nossa vida de uma forma natural, né? Para a gente entender a projeção astral e o sonho lúcido, sempre se faz necessário entendermos o que somos no momento agora, né? Nós somos espíritos vivendo momentaneamente no corpo físico, na existência material, buscando, todos nós aqui, avanço, né, e crescimento nas nossas questões que envolvem a nossa moralidade, o nosso comportamento, tá? Então, né, como eu disse, nós somos espíritos vivendo, existindo em corpos físicos nesse momento. Mas há uma condição neste corpo, nessa estrutura física, que todas as noites, quando nós repousamos ali, entramos naquele momento do descanso mais do que necessário, o espírito também, nessa hora, se vê liberto do corpo físico, da responsabilidade sobre o corpo físico e vai em direção à vida espiritual. E muitas pessoas pensam, mas puxa, eu preciso, né, treinar isso, eu preciso ler sobre o assunto, praticar isso para conseguir fazer isso que esse pessoal fala sobre projeção astral. Eu tenho que fazer um curso, tenho que ler livros, tenho que buscar essa informação. Isso é válido, sempre é válido o conhecimento. Mas isso é uma coisa que acontece independente do nível de conhecimento que você tem sobre o assunto. Está para nós aqui na nossa programação de todos nós que quando nós chegamos ao sono profundo, isso é uns 3 Hz de frequência, né? Nós alcançamos esse estado de libertação das amarras do corpo físico. Então, nesse momento, o nosso espírito se projeta para fora e vai viver as suas experiências na vida espiritual, no momento espiritual, tá? E aí, mas Kleber, se isso acontece toda noite, eu não tenho essa informação, eu não sei o que acontece. A grande maioria de nós não tem isso. A grande maioria de nós tem momentos, tem flashes, tem algumas lembranças possíveis, né? Que você acaba usando aquilo para o seu próprio desenvolvimento, para a sua própria jornada aqui, o seu caminho. E por que algumas pessoas têm, raras as pessoas, com uma certa frequência, com uma certa, quase que todas as noites, né? Essas pessoas estão em busca de um amadurecimento, de um crescimento ainda maior, né, da sua espiritualidade. Por isso ela já veio com isso mais latente nela e isso acontece nela. E nós, pessoas que normais, vamos colocar assim, que não temos essa lembrança, essa lucidez todas as noites, por que isso não acontece para nós? Eu queria tanto uma experiência assim, um momento assim. Certamente, né, você já experimentou algo assim, né, você vivenciou um momento assim aqui, você, né, não está atento a isso, não está, né, pensando nisso, nesse momento que eu estou falando isso, tá? Essas pessoas, né, que têm isso, né, elas acabam tendo ali um proveito em relação a isso, ao desenvolvimento pessoal. E por que nós não conseguimos? Porque a nossa moralidade, o nosso conhecimento, o nosso propósito por trás de algo assim ainda é equivocado. Ainda é muito mais para as questões que envolvem o ser material do que o ser espiritual. Então, para que eu acesse o plano espiritual lúcido, de uma forma lúcida, né, de uma forma que eu possa aprender alguma coisa, descobrir alguma coisa, a minha busca, os meus desejos nesse momento devem ser desejos que envolvem o meu crescimento e o meu amadurecimento. Se eu estiver alinhado e antenado a isso, eu vou começar a ter lucidez durante esses processos. Porque aí a espiritualidade entende que a minha vontade de ser lúcido nesses momentos tem como um fator, uma causa por trás disso, o crescimento e o amadurecimento. Então eles vão ajudar nesse sentido. E lógico, se você está buscando informação sobre a espiritualidade, você está se autoconhecendo, se melhorando em vários aspectos da sua existência, as suas energias mudam, o seu campo energético muda, tornando assim mais favorável esse acesso a essas informações, a essa lucidez durante a projeção astral.
E para onde nós vamos, Kleber? Que local a gente vai todas as noites? Esse local aí que eu não sei que eu estou indo, né? A maioria de nós não sabe que está indo, né? O que acontece nesses momentos aí? Onde que eu estou indo, né? Eu quero saber disso, Kleber. Bom, nós quando saímos do nosso corpo à noite, nós iremos para um umbral, a dimensão espiritual que nos cerca aqui ao nosso lado, né? É uma dimensão que está junto a nós, né? Como disse uma pessoa em uma live aqui, o umbral o nosso mundo físico é a representação do umbral físico. Então, o umbral está do nosso lado e quando saímos do corpo, andamos por ele, né? Vivemos nele. Iremos buscar nessa dimensão umbralina, nesse mundo espiritual umbralino, os nossos desejos e as nossas vontades, aquilo que eu tenho em meus pensamentos naquele dia, naquele momento. Então, se naquele dia ali eu estou muito ligado a algum desejo específico, né? Alguma coisa que seja pertinente aí aos vícios materiais, aos desejos materiais, eu vou buscar isso. Então eu saio do meu corpo à noite, e o meu mental está impregnado daquela informação, e o umbral, a nossa dimensão espiritual aqui está repleta dessa informação, e aí eu saio em direção disso na vida espiritual, quando saio do meu corpo. Agora, se ao contrário, se eu naquele dia estudei, pesquisei, me observei, estou trabalhando aqui as minhas questões, né? Trabalhando aqui os meus pensamentos, e certamente eu vou sair com uma psicosfera, uma energia mais positiva, né? Mais leve. Então, eu poderei lá do outro lado continuar o estudo sobre mim mesmo, a pesquisa espiritual que eu estava fazendo, o aprendizado espiritual que eu estava tendo naquele dia. Então, as relações que acontecem do outro lado, quando estamos projetados no astral, elas acontecem baseado na energia que eu estou nesse dia. Quais são os espíritos que estão nesse lugar, Kleber, que a gente vai à noite? Nós, encarnados, dormimos, todos nós estamos lá, e aqueles que não estão encarnados, né? E aí existem de todos os níveis, de todos os tipos, de todos os pensamentos que vocês puderem, nesse instante, criar aí na ideia de vocês, tá? Desde seres sombrios mesmo, né? Propensos ali à dominação, ao mal, né? E a seres mais evoluídos, mais voltados ao bem. Então, há de tudo nesses locais, tá? Tudo que você possa imaginar em seus pensamentos, há nessa manifestação, nesse umbral espiritual que a gente visita todas as noites. Então, para ter a lucidez, já que é um processo, pessoal, que acontece de forma natural, não preciso desenvolver nada, para ter a lucidez nesse processo, eu preciso ganhar em conhecimento espiritual, ganhar em conhecimento de mim mesmo, né, das minhas emoções, do domínio e do equilíbrio dessas emoções, para que eu possa, pouco a pouco, ir ganhando lucidez no processo. Porque o benefício que eu vou ter ao ter essas percepções será algo que vai trazer um crescimento da minha própria espiritualidade, né, da minha própria jornada, e não buscar algo material, algo de construção material, que não é o intuito aí. E quem faz esse silenciamento dessas visões, desse pensamento, né? Tá, então, Kleber, você está dizendo que todas as noites eu saio, né? Vou para o plano espiritual, volto para o meu corpo e não lembro de nada. Bom, a nossa mente física, ela tem um processo... Boa noite, Andréa, tudo bem? Ela tem um processo de... Quando nós retornamos ao corpo, né? Ela fala, pô, lá vem esse cara com essas imagens, com essas informações, com esses sonhos, com essas coisas todas que ele viu lá. Isso é desnecessário, não tem necessidade de lembrar sobre isso. E aí ela silencia aquela visão que você teve, aqueles momentos que você viveu. Um outro lado, que é o lado mais comum aí, né? O nosso protetor, o nosso mentor, pode nesse momento, antes da sua reentrada no corpo, também aí bloquear essas lembranças, porque não é útil para você, não é necessário para você lembrar disso. Ele também tem esse papel. Né? E várias outras situações que podem acontecer aí para que a gente não lembre. Mas, reforçando, se você quer entrar nesse caminho de se tornar um projetor astral, né, consciente, lúcido, estude, tá? Estude, se observe, construa em você, né, possibilidades, energias, né, que levem você de uma forma favorável ao mundo espiritual consciente, tá?
Existem técnicas que favorecem isso, esse treino da lucidez? Existe, pessoal. Existem algumas, né? O pessoal que está lá no grupo lá tem disponível lá um e-book com algumas técnicas que existem lá para que a gente foque a mente em alguma coisa, para que eu force essa lucidez durante aí, né, as minhas noites, né? Eu, durante um tempo, usei muito uma, que era todas as noites eu colocava lá o relógio para despertar às 3 horas da manhã, acordava, né? Ia até o banheiro, tomava uma água, enfim, e voltava para a cama, né? E quando eu deitava ali, eu ficava repetindo nos meus pensamentos, né? Eu quero, eu posso, eu consigo ter projeção astral consciente. Eu quero, eu posso, eu consigo ter projeção astral consciente. E ia falando isso mentalmente até entrar em sono novamente. E acontecia, e dava certo. E aí eu sempre tinha ali os meus momentos lúcidos, vi muitas coisas, aprendi muitas coisas assim. Isso acontece hoje na minha vida, uma certa regularidade, tá? Mas eu não fico buscando isso, né? Eu acredito que na necessidade os espíritos, né, providenciam isso, agem nesse sentido, né, de dar essa lucidez para mim naqueles momentos, para que eu aprenda alguma coisa, né? A vida espiritual é assim, temos que buscá-la para crescer, para se aprofundar. Mas, Kleber, eu conheço pessoas, já vi pessoas, né? Tem aí as figuras, por exemplo, muito conhecidas, que é o Wagner Borges, o Saulo Calderon, que fala muito sobre projeção astral. Tive o prazer, o privilégio de conhecer o Wagner, de estudar com ele durante um tempo, e os momentos deles, né, são recorrentes, as projeções. Se você analisar essas duas figuras, vamos falar especificamente do Wagner, ele tem esse papel de trazer a informação, né, de trazer o conhecimento sobre a projeção astral de uma forma muito ampla. Ele fala sobre isso há muito tempo, já escreveu muitos livros sobre isso, diz muito sobre isso, então ele tem esse papel educativo junto a nós, de esclarecer esses momentos e dar essas informações para nós. Então, a espiritualidade aí, acredito eu, na minha insignificância aqui, favoreceu e favorece ele nisso para o papel que ele desempenha, né, para nós aí, como um educador nesse sentido, tá? O Saulo também, antes dele aí, o Valdo Vieira também, que fala muito sobre esse assunto, já desencarnou, mas falava muito sobre isso. Então são pessoas que trazem essa informação, né, desvendando como funciona esse processo todo, né? Então essas pessoas têm isso. E tem outras pessoas anônimas também que têm experiências todas as noites, tá? Tem lucidez todas as noites. E são pessoas aí que se ocupam de crescer, né, pessoalmente com isso. Por que crescer? Né? Porque o que eu ver na vida espiritual, eu posso avançar e crescer, né, durante uma projeção astral. Você pode estar ali em contato com o espírito, conversando com ele lhe orientando, ele dizendo aquilo que você precisa buscar, aquilo que você precisa melhorar, o que você precisa entender, né? Então, ele te dá ali as orientações, te dá as informações e você constrói algo novo, né? Foi que nem na meditação que nós fizemos na sexta, né? Eu preparei o pessoal que estava lá para que eles tivessem a condição de elaborar uma boa pergunta durante o exercício para o seu mentor, né? Para, né, a sua vida como espírito, e não uma vida como matéria, né? Então, a gente precisa saber o que perguntar, saber o que buscar na espiritualidade para que eu alcance os fatores que eu preciso alcançar durante uma experiência como essa. Então, se eu me educar, me preparar, ela vai acontecer. Bom, eu falei uma técnica aqui, tem uma outra técnica que o pessoal usa, que é de imaginá-lo ali deitado, que você está tentando pegar uma corda que está no teto do seu quarto, né, tudo na imaginação, obviamente, e você fica focando naquilo como se você estivesse pegando aquela corda para levantar da cama através daquela corda. E aí você fica pensando nisso e você dorme. Quando você dorme, você tem um fator de consciência aumentado ali naquele momento. Então você pode ter a lucidez. Enfim, existem muitas técnicas que a gente pode treinar nesse sentido para buscar essa lucidez durante aí as nossas projeções astrais. Kleber, eu vou ver coisas ruins lá durante uma projeção astral consciente? Depende para onde você for. Depende para onde suas energias te levarem naquela noite, tá?
Pode ser que você está num momento muito pesado da sua vida, sua energia está muito negativa, e você procurar energias assim do outro lado. Procurar essa ressonância lá na espiritualidade. Então, por isso, dá importância de nós aí pensar, né, vigiar os pensamentos, vigiar a nossa energia. Bom, como eu disse, não há necessidade de um curso, de um livro específico para ensinar você a fazer isso. Isso acontece todas as noites, tá? Todas as noites acontece isso. Ter a lucidez é uma evolução espiritual que nós estamos perseguindo todos nós aqui, sem exceção para ninguém aí. Mas você falou de projeção astral e falou que sonho lúcido é diferente. De fato, o sonho lúcido ele é diferente, tá? O sonho lúcido acontece em nós quando nós mergulhamos para dentro das nossas próprias energias, nosso próprio inconsciente. Como é isso? Eu tenho em mim mesmo, e vocês também, o registro de tudo que já fizemos como espíritos encarnados em várias encarnações, né? Como o registro do agora e registro de outras vidas. Então isso tudo está ao nosso lado em energia. O meu campo energético aqui, o seu campo energético aí onde você está assistindo, ele é um livro contendo as histórias da sua vida, as histórias dos momentos que você viveu na Terra, né? E a história do agora também. Dependendo da emoção que eu estou sentindo naquele dia, o momento que eu estou vivendo, eu mergulho para dentro de mim mesmo, nessa energia do meu próprio pensamento, e vou lá viver uma cena, um momento criado nos meus pensamentos. Então, normalmente o sonho lúcido, todo mundo já passou por isso, tenho certeza. Você está num sonho ali, você está num momento que você controla as situações. Você decide sair dali, você decide que aquela pessoa não estará mais ali, você decide que outra pessoa entre, você decide que aquilo, naquele momento, deve parar. Então você tem um controle total. Por que você tem um controle total? Porque a casa é sua, a energia é sua, você domina aquele ambiente, ele é seu. E nesse ambiente estão as lembranças do agora e as lembranças de outras existências. E aí muitas pessoas têm memórias, veem situações de vidas passadas mergulhados nesse inconsciente que nós chamamos de sonho lúcido. Então você está vendo a si mesmo, tendo a memória de si mesmo em outra encarnação, em outros momentos, em outras existências. Mais uma vez, anote isso, pesquise sobre aquilo que você viu, para que você avance nos processos pessoais. O mentor pode te ajudar nesse sentido, ele pode estar ao seu lado, induzindo você a uma direção dentro de si mesmo, com o propósito que você avance nas suas questões pessoais, tá? Então eles usam desses momentos para isso também. É a mesma coisa que eu leio bastante aqui nos comentários, né? E sempre dou essa resposta, perdi um ente querido e estou sonhando com ele todos os dias, né? Certamente que você não está encontrando com esse espírito desencarnado. Você está, na verdade, mergulhando dentro de si mesmo e buscando a imagem dele, a representação mental dele em seus pensamentos e encontrando com essa representação. Por quê? A dor emocional que você está sentindo pela partida dele faz com que você impregne o seu mental da necessidade de ter aquele conforto de encontrá-lo. E aí automaticamente você mergulha para dentro de si mesmo e tem esse encontro e tem essa visão, tá? Isso é o sonho lúcido, são as nossas experiências pessoais. Eu posso encontrar um parente desencarnado em projeção astral, em espírito de fato, numa dimensão aonde eu não controlo nada, onde é a vida espiritual mesmo? Pode. Mas isso é um pouco mais complicado, depende de muitos fatores, do espírito, de você, de um monte de coisas para que isso aconteça. Agora, se for algo extremamente emocional, ligado às nossas emoções pessoais, às dores que estamos sentindo, certamente tudo acontece dentro do nosso próprio campo energético, dentro do nosso inconsciente, que é esse momento onde a gente mergulha para dentro de nós mesmos, tá? Então a gente tem que aprender a separar as duas coisas. Uma coisa que eu já falei, acabei de falar aqui, que a gente consegue diferenciar uma coisa da outra, se você está... Eu estou na dúvida se foi um sonho, se foi uma projeção astral. Claro, como eu vou identificar? O sonho, normalmente, você controla todo o movimento. Você
é o dono da situação. Como eu estava dizendo, você tira pessoas, põe pessoas, muda cenário, enfim. Então aquilo é um sonho, é uma realidade dentro de si mesmo. Agora, na projeção astral, você não muda nada. Você simplesmente é uma peça ali entre todas as que estão ali. É a mesma coisa na nossa vida aqui. Nós não mudamos as coisas. Nós existimos nas coisas, né? Então, essa é uma forma de a gente identificar aonde eu estou. Uma outra coisa que eu sempre uso também, que é uma coisa que eu falo para as pessoas tentarem aí, quando estão na dúvida, observar isso. Se eu encontro, por exemplo, a Fran na vida espiritual, né? Ela projetada do corpo e eu também. E lá a Fran me abraça, me cumprimenta, e aí ao acordar, eu tenho ali a sensação energética de que eu estou ainda abraçando a Fran. Ela está me cumprimentando. Ou seja, houve um envolvimento energético. Então, a energia da Fran está ali em mim. Então, de fato, eu a encontrei nesse momento. Eu vivi um momento na espiritualidade com ela. Eu estive ligado com ela na espiritualidade. Então, nós temos que aprender a separar as duas coisas, tá? Algumas pessoas dizem assim, Kleber, eu não sonho já há muito tempo, não tenho esses momentos. Tinha na infância e agora não tenho mais, né? Por que isso aconteceu? Pode estar ligado a um trauma, né, da infância, uma situação da infância onde você teve um pesadelo ou foi perseguido, projetado do corpo pela espiritualidade, enfim, por algum obsessor, e aí você teve esse trauma, e aí o cérebro, a gente sabe disso, ele tem o hábito do que é perigoso a nós, ele silencia essa informação. Você continua saindo, você continua experimentando a espiritualidade à noite, mas ele não permite que você lembre de nada. Ele simplesmente fecha essa informação para você e você não vai ter lembrança nenhuma. Então, você vai ter que reprogramar isso, dizer a ele assim, eu já cresci, eu amadureci. Para mim agora é uma situação confortável e controlável para mim. Então, eu não quero mais que você haja dessa forma. Peraí, eu tenho que mandar em mim mesmo? Você tem que mandar em si mesmo. Se você pegar uma pessoa que pratica meditação, né, a meditação tradicional, uma das coisas que eles buscam é o controle de si mesmo, né, o domínio de si mesmo. Há alguém pensando dentro de você que age por conta própria, né, que determina situações por conta própria. Então, a gente tem que educar essa parte nossa a obedecer às minhas vontades de espírito, não à vontade dele, né, alma existindo no agora, tá? Então, as duas situações podem ser situações de aprendizado, de conhecimento, de avanço, né? Eu preciso estar atento, preciso estar observando isso de uma forma educativa, tendo muito claro quais são os meus desejos, né? Estou passando um pernilongo aqui que é praticamente um disco voador. Quais são os meus objetivos na espiritualidade com isso? Então, se o objetivo for crescimento, avanço e desenvolvimento, vai acontecer, tá? Se for questões materiais, aí é um pouco mais complicado. Eu posso encontrar o meu mentor na vida espiritual, projetado do corpo? Pode, você pode encontrá-lo. Mas encontrá-lo tem que ser algo que crescerá você, crescerá a sua possibilidade de se desenvolver aqui. Nós temos que tirar o fator curiosidade de lado, sabe? A necessidade disso, não tem necessidade de curiosidade, tem necessidade de evolução, é para isso que estamos aqui, tá? Muitas pessoas falam para mim, eu tenho certeza que sonhei essa noite que o meu mentor estava do meu lado, mas eu não conseguia ver o rosto dele. Pensem comigo, é um espírito que você tem uma ligação profunda com ele, você o conhece muito bem, por sinal, tá? E se você ver a fisionomia dele, a fisionomia de pessoas, lembrar de pessoas, podem disparar em mim, em você, centenas de informações. Informações que muitas vezes nós não estamos prontos para lidar com elas, tá? Então há toda uma cautela do plano espiritual. Eles não fazem isso porque eles são ruins conosco, não nos permitem essas coisas. Eles querem, na verdade, essas coisas. Mas eles querem que nós amadurecemos primeiro, nesse sentido, para que eles possam se tornar visíveis a nós, tá? Durante muito tempo, vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu acreditava que o meu mentor era um homem, né? Eu tinha essa convicção que era um homem, que era o meu mentor e tudo mais e tal, né? E recentemente, isso não tem aí, acho que uns 4, 5 meses atrás,
Eu tive uma projeção astral, vou contar a projeção astral para vocês, tá? Eu estava numa recepção de uma casa de atendimento espiritual, no plano espiritual. Estávamos eu e uma colega de trabalho espiritual do grupo que eu pertenço, estávamos eu e ela na recepção, fazendo ali a recepção de quem chegava para esse atendimento espiritual. E acabou a fila, acabou todo mundo de entrar naquele momento. Ela disse assim para mim: Kleber, vamos, né, em direção aí ao interior da casa, né? Vamos lá ver as coisas lá dentro. Aí eu me lembro de pegar uma mochila no chão, pôr uns papéis dentro da mochila, né? E ir em direção ao interior da casa. Entrando, né, nesse ambiente, entrando para dentro da casa, eu vi ali vários espíritos, né, alguns encarnados e alguns desencarnados, sentados, né, em várias mesas, fazendo psicografia, né? Existe psicografia no mundo espiritual, tá? Eles recebem mensagens de esferas superiores. E eles recebiam mensagens ali. Identifiquei um espírito que estava ali sendo uma pessoa do agora, né, que eu conheço, enfim, outra pessoa que está muito próxima a mim, ligada a mim. E essa pessoa estava ali, enfim, né? Fui e sentei em uma cadeira determinada ali na mesa, sentei ali, essa minha amiga sentou na frente e vi que tinha na minha frente uma pessoa que eu identifiquei a energia e falei assim: você é meu mentor, eu pensei, né? E quando esse espírito virou o rosto para mim, olhou para mim, era uma mulher. Aí ela falou para mim assim: se assustou? Você sempre achou que eu era um homem, na verdade eu sou uma mulher, né? Então, e assim, a imagem não me despertou, não disparou gatilhos em mim, sensações que poderiam me prejudicar naquele momento ali, no meu caminho, na minha jornada. Então, por isso se tornou possível uma percepção. Depois aí de, sei lá, praticamente 30 anos dentro da espiritualidade, né, vivendo a espiritualidade, que isso se torna possível. Então, né, as coisas acontecem quando elas precisam acontecer, quando elas estão na hora de acontecer, né, para que a gente aprenda alguma coisa com aquilo, tá? E o que eu aprendi nesse momento é que ainda não sei nada sobre espiritualidade, que eu ainda tenho muito a conhecer e principalmente me autoconhecer nesse sentido, porque sempre acreditei que era um homem, talvez até pelo machismo, né? A gente tem essa coisa de que é um homem, um espírito ou mentor, né, que me acompanha. Não, é a mentora, e por sinal uma energia ali muito positiva, muito favorável, uma energia conhecida minha já, né? E eu confesso a vocês aqui que eu meio que fui um atrapalhado nessa situação, já deveria ter percebido isso antes, tá? Teve uma outra projeção astral, a qual eu quando tenho a lucidez dela, estou caminhando por um campo, né, um local assim de vegetação, tipo aqueles que a gente vê nos filmes europeus, né, aqueles vales, aqueles campos, caminhando ali, e o local me chamou a atenção e eu tinha certeza que conhecia aquele local, né? E isso, um espírito andando ao meu lado, que eu tinha certeza que era o mentor que estava comigo ali. E aí esse espírito andando, aí eu disse a ele assim: nossa, eu tenho certeza que muitos amigos meus morreram aqui, né? E aí ela me disse assim: sim, com certeza, seus amigos todos morreram aqui, né? E quando até então era ele também, tá? Ele sai do meu lado e entra na minha frente, eu vejo uma mulher, né? E ela pega um crucifixo dourado, nessa hora, e coloca no meu peito e fala: isso aqui a partir de agora é seu, isso pertence a você. Eu vi essa mulher fazendo isso, o que me trouxe na hora de informação, né, não se atentando ao crucifixo, são outras histórias para uma outra situação nossa aqui. Essa mulher me deu a entender que seria uma avó minha desencarnada, né? Mas hoje tenho a certeza absoluta que não é, né? Porque eu acho que a emoção ali ligou um processo, né, com a minha avó, e eu pensei que era, mas na verdade não era. Era essa mentora que estava ali comigo. Então, percebam que tem que haver uma necessidade, tem que haver para nós, na projeção astral lúcida, nesses momentos, uma necessidade de avanço e crescimento, né? Veja, eu só contei o fator da mentora. Dentro dessas situações que eu contei, há muito aí que eu aprendi nesses momentos, tá? Então, a gente tem que ter uma necessidade por ter essa lucidez. A curiosidade não vai
ter espaço na vida espiritual, sendo nós encarnados, tá? Eles estão mais preocupados no nosso desenvolvimento, no nosso avanço, do que em sanar as nossas curiosidades. Porque, vamos combinar aqui, né? Vamos acordar uma coisa entre nós, quando a gente sair daqui, terminar a nossa existência material, tudo isso vai ser sanado assim, instantaneamente, né? Estaremos lá na vida espiritual e, dependendo da situação de cada um, iremos lembrar de muitas coisas, né? Enfim, de muitas situações, então não há necessidade de eles virem aqui contar esses detalhes lá. Olha, é assim, a noite funciona assim, você sai do corpo para isso, você vai atrás de energias sexuais, você vai atrás de consumo de bebidas, vai atrás disso, vai atrás daquilo, é isso e aquilo. Então, enfim, não há essa necessidade. Eles só vão dar lucidez a nós para desenvolvimento, tá? Algumas pessoas relatam para mim, Kleber, eu me vi saindo do corpo no meu quarto, né? E depois não me lembro de mais nada, né? Por que no ambiente doméstico é possível? Porque o seu mentor, o seu protetor está proporcionando isso. O que tem lá fora assusta, tá? Para quem já viu fora do corpo o que tem na espiritualidade, fora, né, do seu lar, do seu ambiente doméstico, é assustador, tá? Então eles silenciam a nós, né? Porque isso não vai somar na minha vida material. Então eles não permitem que a gente veja isso, tá? Também muitas vezes não permitem que você veja o próprio ambiente doméstico, porque talvez as pessoas que vivem com você nessa casa sejam, né, pessoas aí que existem desarmonias do passado, né? Sabemos que a chance é muito grande. Então imagine você projetado do corpo à noite, reconhecendo que um membro da sua família foi um inimigo em vidas passadas. Qual o problema que isso vai trazer para você? Se você não tem maturidade para isso, se você não tem uma condição de entender esse aspecto, de lidar bem com essa situação, eles vão silenciar os seus pensamentos ali, a sua lembrança, porque isso vai atrapalhar a sua jornada aqui. Então há muitas questões. Eu sei do ímpeto, do desejo das pessoas por essas experiências, mas a gente tem que se preparar para isso. Eu tenho que fazer a minha lição de casa pessoal, tenho que saber me educar. Esse é o ponto, tá? E os sonhos lúcidos já são diferentes, pessoal. É um mergulho para dentro de si mesmo. Então é mais simples, é mais tranquilo, né? O que você está vendo ali está dentro do seu próprio pensamento, tá? Então, são os mais frequentes, são os mais comuns, né? Aliás, hoje, dormir um sono profundo é algo aí, para quem, dependendo da vida que leva, é algo difícil de alcançar, né? Porque as pessoas vão dormir hoje com milhões de informações na cabeça, tá? Vou contar, eu já contei essa história aqui, mas conto novamente, que é algo que a gente precisa olhar nesse sentido, tá? Me projetei uma vez, estava com um espírito na Avenida Paulista aqui em São Paulo, eu moro no Grande ABC aqui em São Paulo, e eu via um monte de espíritos andando para um lado e para o outro, né? E perguntei para esse espírito do que se tratava aquilo, né? Ele falou, alguns são desencarnados, né, que estão perambulando por aí, mas a grande maioria aqui são encarnados, projetados dos seus corpos, que estão vindo até o ambiente de trabalho, né? Ou seja, aquele espírito encarnado, nós estamos tão ligados a trabalho, ao ato de trabalhar, como único propósito, única coisa a se fazer na vida, que quando saímos do corpo a gente vai em direção a isso, né? Então, e a gente vai até o ambiente, vai até a sua mesa, ali o seu local de trabalho, e fica ali olhando para a mesa, né? Pensando ali o que você precisa fazer, as tarefas que você tem que realizar, enfim, né? Então, reparem, né, como nós estamos ultimamente, né? Como nós estamos trabalhando a nós mesmos, né? Mergulhados em trabalho, mergulhados em problemas, em situações materiais, né? Situações que os espíritos nos alertam serem ilusórias, serem desnecessárias, né? Entrando aí em energias de destruição, né? De desequilíbrio, sabe, que nos levam a uma ruína total. E o que vemos quando eu tenho as percepções no mundo astral projetado, a situação é muito complicada, é muito complexa, tá? Tive aí uma experiência, essa é a última, tá, gente? Depois eu paro de contar as minhas experiências aqui, a gente vai para as perguntas. Tive uma projeção astral muito diferente, né? Uma situação onde eu estava num avião, eu era uma pessoa sentada ali, né? De repente,
eu desapareço desse avião e apareço em outro avião. É como se um passe de mágica eu me teletransportasse para um outro avião. Só que nesse outro avião, as pessoas sentadas nas poltronas ali, elas eram todas iguais, não havia diferença, características físicas, nada, né? Um olhar vazio, gelado, né? Perdido, assim, sabe quando você olha para os olhos de alguém e vê só vazio, não vê nada de pulsando ali, vivo ali? Era essa a impressão que eu tinha. Bom, fiquei quietinho, né? Fiquei observando que esse é o nosso papel. O avião desceu e tal, aí a gente foi até o que seria ali o desembarque do avião, né? E o que seria o saguão do aeroporto para nós aqui também. E me vejo ali saindo, né, e descendo uma escada rolante, assim, até um nível inferior. Quando descia, eu via que todas as pessoas olhavam para mim. E todas tinham a mesma aparência, a mesma cor de pele, o mesmo olhar. Eu falei assim, nossa, mas o que isso está tentando me dizer, né? Qual é a informação que isso está me proporcionando nesse momento, né? Essa visão, esse momento que eu vi ali, dessa percepção, é um momento, né, uma presciência dada pela espiritualidade de um futuro provável para nós, de uma situação lá na frente que nós, como raça encarnada, podemos alcançar, podemos atingir isso, né, essa frieza, essa, sabe, a falta de empatia completa, né, de universo particular, né, se a gente não olhar para a nossa existência, para a nossa vida. E aí no saguão ali eu senti um incômodo assim absurdo, como se eu fosse um alienígena. Imagina um alienígena sentado ali, andando num saguão do aeroporto, todo mundo ia ficar olhando para ele, né? E eu falei, eu preciso dar o fora daqui, né? E aí eu vou novamente até essa escada rolante, enfim, subo, entro nesse avião e agora eu pensei, como que eu vou reaparecer no outro avião? Né? Aí o espírito que estava me acompanhando, né, mentalmente me disse, pensa no outro avião. Quando eu pensei, eu estava de volta no outro avião. Então essa experiência, né, trouxe esse entendimento da vida, da observação da vida, para que a gente não entre demais no automático. E nós estamos entrando no automático. Nós estamos vivendo 100% da nossa vida no automático. Estamos já seres, praticamente uns ciborgues, né? Os ciborgues já, pelo menos na parte da mão, né? Estamos ali o tempo todo conectado, né? O tempo todo com algo eletrônico, levando a gente para o individual de cada um de nós, que é um assunto que nós não vamos percorrê-lo hoje aqui, tá? Pediram para mim contar mais uma experiência, então vou contar a última aqui que eu me lembro, né? Que foi uma muito interessante, também, né? Uma situação aí de uma presciência, né, algo que pode vir no futuro. Estou eu andando por um local também, uma civilização mais avançada do que a nossa, e ao lado de um espírito, obviamente, né? E eu sabia que minha aparência externa não era a mesma do agora, é como se eu estivesse por trás de uma máscara, para que vocês entendam, tá? E esse espírito falava, vamos até algumas pessoas, né, que você conhece na realidade da sua vida existente agora, no futuro, para que você as veja, né? E aí eu fui em direção a uma pessoa, a reconheci, a aparência era outra, né? E vi ali a situação que ela estava de completo controle e domínio de um grupo muito grande de pessoas, mas um controle e um domínio negativo, tá? Vi essa pessoa, depois fui levado a outras pessoas que eu conheço, né, do agora, e vi os momentos ali que aquela civilização, aquelas pessoas estavam sob um efeito de domínio e controle muito grande, né? E aí eu pensei numa pessoa, né? Falta uma pessoa que eu quero vê-la. E ele captou meu pensamento e me levou até essa pessoa, né, que eu queria encontrar. Quando eu encontro essa pessoa, ela vem em minha direção, né, me cumprimenta e diz a mim, naquele momento ali, oi tio, tudo bem? Eu também estou desperto. Então, ela também, essa pessoa, né, a Fran sabe de quem eu estou falando, ela ouviu aqui, já sabe quem é. Quando ela disse isso, ou seja, ela também estaria lúcida nessa situação, quanto os demais ainda vivendo na ilusão, vivendo numa situação de aprisionamento das próprias ideias, das próprias sombras, tá? Qual é o entendimento por trás disso? Nós temos que nos libertar. Eu tenho que buscar, né, essa liberdade do eu material, da forma material,
das verdades que cercam a vida como um ser material. Isso é o que nós estamos buscando. Não que o ser material é um problema, não que a estrutura está errada, não que a construção de Deus ela é falha. Não, muito pelo contrário, ela é perfeita. Somos nós que levamos ela ao lado equivocado. E eu tenho que entender que ela não me representa, que eu não vivo sobre as necessidades e os desejos dessa estrutura biológica. Eu tenho que aprender a viver como um espírito, como visão espiritual. Uso o corpo físico, sou grato a ele por tudo que ele me proporciona nessa jornada de conhecimento e aprendizado. Mas ele não pode dizer o que sou. Eu digo a ele o que ele é. Mas isso é o que acontece ao contrário. Na maioria das pessoas, em mim, em você e todos nós. O corpo, as sensações corpóreas definem aquilo que somos hoje. Ela define se somos felizes, se somos tristes. O externo domina completamente os aspectos emocionais que envolvem a nossa vida. Então eu não tenho controle sobre mim mesmo. Eu sou um refém, um escravo de uma existência material. Essa é a busca que nós estamos percorrendo aqui dessa libertação. Buda disse isso perfeitamente. Nós falamos outro dia aqui sobre a origem do sofrimento. Enquanto nós estivermos presos ao apego, ao desejo, estamos presos à roda da reencarnação. Eu precisarei reencarnar, porque aquilo que eu preciso está aqui, não está na vida espiritual. As vontades, as necessidades que eu tenho estão aqui. O toque, o desejo, o apego, né? As situações, a identificação, né? A posição social, a posição familiar, existem aqui, não existem na espiritualidade. Então eu preciso reencarnar. Então isso trouxe ainda mais esse conceito para mim, de que o quanto antes eu e você precisamos buscar a nossa libertação da estrutura física, do pensamento como seres materiais. Nós não somos isso. Nós somos seres espirituais. Jesus, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, todos eles deixam isso claro para nós, muito nítido para nós. Jesus não regressou mais à vida material. Ele está em espírito, em energia próximo a nós. Mas não há necessidade de ele ficar aqui. Né? Outros espíritos, Bezerra de Menezes, não tem para ele a necessidade de estar aqui. Ele está em espírito, em energia. Então nós temos que olhar para esses espíritos, porque nós faremos esse mesmo caminho desses grandes espíritos. Isso está para nós. Nós chegaremos nesse local ainda, nessa mesma posição. Então eu preciso começar o processo. E o primeiro passo é cessar o sofrimento, cessar as necessidades, cessar os desejos que envolvem uma estrutura biológica. Então é isso, contei algumas experiências aqui, né? Saiu um pouquinho do assunto aqui, nesse finalzinho aqui, falando sobre necessidades, vida material, corpo físico, enfim. Longas batalhas, longas lutas que nós teremos aí do nosso espírito em busca dessa emancipação, né? Mas extremamente necessário, né? Porque essas experiências que eu tive aí, dadas pela vida espiritual a mim, né? Esses momentos, serviram para o meu amadurecimento, para o meu crescimento, né? Ainda medito sobre elas, ainda penso sobre elas e tento ser melhor, né? Tento construir um Kleber diferente, né? Uma estrutura melhor para mim mesmo, até que eu consiga definitivamente sair aí de dentro da minha condição, do meu eu material, que é o que todos nós estamos buscando aqui. A verdade nos surpreenderá, né? Ela será algo assim que a gente vai olhar e falar, nossa, né? Isso é um ensinamento que a espiritualidade nos dá. E as experiências que eu conto, que outros contam, é a individualidade, né? Ela serve para mim, funciona para mim. Cada um de nós terá que viver a própria experiência, né? Vocês, e buscando aí, né, a saída desse eu material e viver no eu espiritual. Claro que, né, nós estamos aqui na inscrição do maternal, né? Estamos ali tentando achar a sala para assistir o primeiro dia de aula, né? Esse é o momento espiritual que a gente está. Estamos ainda muito no começo de tudo. Mas, como eu disse, eu preciso entrar nessa sala de aula. Então, busque a sala de aula e entre lá para estudar. Gente, eu já tive experiências de participar de aulas na vida espiritual incríveis, tá? Assistir aulas mesmo. Tem momentos lá de eu sentar lá para assistir palestras com espíritos que, assim, é uma oportunidade única, tá? Momentos únicos que eu já tive
nessas experiências, que assim eu sou extremamente grato, tá? E o que nós fizemos na sexta-feira, por exemplo, a projeção mental, né, que é um tipo de projeção também, que é a saída da mente para a vida espiritual, tive também já experiências assim incríveis, tá? E todos nós podemos buscar isso. Todo mundo pode vivenciar essas experiências. Todo mundo é capaz disso, tá? A Fran, que está aqui na live, né, digníssima, ela, eu costumo brincar com o pessoal, mas não é uma brincadeira. Ela é uma pessoa que tem uma capacidade de uma projeção mental muito apurada, muito profunda, algo nato dela mesma, né, como espírito. Ela tem experiências que eu já presenciei, que eu já ouvi os relatos, eu muitas vezes conduzindo ela na meditação, que foram experiências que mudaram a vida dela da água para o vinho, tá? Isso tudo está à nossa disposição. Então, por favor aí, pense sobre isso, reflita sobre isso e comece aí a construir esses caminhos para que você descubra muito mais do que eu e um dia conte essas histórias para mim, para todos, para que nós possamos aí aprender e sonhar mais com esses momentos aí, tá bom?